Olá, nosso convidado da Conexão Capital de hoje é o senador da República, Eduardo Girão do Podemos. Como vai? Tudo ótimo, Sandra. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês novamente. E parabéns pelo trabalho, TV Capital, meu amigo, meu irmão Anselmo Mororó. Deus abençoe esse trabalho bonito, independente, no momento onde a gente tem aí uma caçada implacável à liberdade de expressão. Poder falar tudo numa emissora como essa é algo assim que a gente não pode esquecer jamais, que esse é o caminho certo do fortalecimento da democracia. Maravilha, senador. Já que o senhor já falou sobre isso, o senhor colocou, eu vou dar o chute. Bom leonino como eu sou e ele, a gente vai falar de muita coisa bacana hoje e vamos começar sobre essa história de quererem nos fazer a censura, né? É gente derrubando o Instagram de vereadora, tem gente que fica dizendo que vai dar limites nas redes sociais, na televisão, no rádio. O que é que o senhor fala sobre tudo isso, senador? Olha, Sandra, a gente tá vendo algo que fazia tempo que não se existia de ameaça no Brasil, né? Na época da Dilma, se chegou ali a ensaiar um controle da mídia, que era do PT naquela época. O Lula não entrega o plano que ficou anunciado que iria entregar, o plano de governo dele, que a gente quer saber o que é que ele pensa sobre a questão das igrejas, né? Veja o que está acontecendo com o amigo dele da Nicarágua, e outros países aí de ditaduras sanguinárias que foram abastecidas com o dinheiro do povo brasileiro, às vezes trazendo até charuto. Olha só, trazendo não, colocando charuto como garantia, com dinheiro nosso, bilhões de reais, por alinhamento ideológico. O que é que ele pensa sobre as igrejas? Pastores, padres, em alguns países aí já sendo caçados, né? A questão da imprensa. A CNN, na Nicarágua, o sinal foi cortado. Onde é que nós vamos parar? Então, tudo isso eu vejo no Brasil um cenário nebuloso, o STF hoje comandando, né? Eu vejo como um partido de oposição o STF. Ele está comandando uma caçada aos conservadores, aos cristãos, né? Você vê aí um empreendedor, Luciano Hang, 12 milhões de seguidores, com conta bloqueada de Instagram, de Facebook, de tudo mais. Por quê? A título de quê? É só para ele não comparar os governos. Ninguém é trouxa para entender que é isso que está acontecendo. Tivemos também há pouco tempo a vereadora Priscila Costa, a conta dela foi simplesmente derrubada. 2 vezes. 2 vezes, agora, sem explicações. Não. No momento que ela começou a falar sobre aborto, sobre perseguições nas igrejas, a conta dela foi derrubada. Foi. É isso que está acontecendo. O empreendedor Afrânio, também aqui do estado do Ceará, um daqueles 8 empreendedores que tiveram contas pessoais bloqueadas. Qual é o objetivo disso, para a gente entender? É intimidar as pessoas, não é só liberdade de expressão, não. É para que elas não invistam na campanha do presidente. Qual é o empresário que vai investir dinheiro sabendo que o STF está contra, está caçando cada um ali? Intimidou, né? Tanto é que você vê o Lula aí com mais doações para a campanha dele. Quero deixar claro o seguinte, eu tenho restrições a algumas ideias do presidente da República, algumas posturas, mas os fins não justificam os meios. Se querem tirar o presidente, as urnas estão aí, mas não fazendo CPI, que foi o Supremo que mandou abrir, e fazendo esse tipo de coisa. A vereadora Priscila Costa, é importante que se diga isso, uma mulher corajosa, uma mulher destemida, que defende pautas da família, da vida. E não foi agora essa perseguição que começou a ela, não. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência muito ousada no bem que ela fez na Câmara de Vereadores sobre essa questão de vacinação infantil, né? Que tem dados até hoje mostrando que não tem cabimento certas posturas ali da OMS. E
a vereadora fez um debate. Ela trouxe, mostrou, levou pesquisa e tudo. E eles derrubaram, na época lá, o YouTube, se eu não me engano, da Câmara dos Vereadores, com 6 horas de debate. Olha o que foi perdido com relação a isso. E agora as contas do Instagram dela em plena campanha. Ou seja, eu fico com aquela máxima, né? Dos humilhados serão exaltados. Porque quando a verdade vem, a sombra quer apagar, mas a verdade sempre vai triunfar. É uma guerra espiritual, senador? O que o senhor acha? Não tenho a menor dúvida que a gente está vivendo aí. Nós estamos sendo testados, provados de todas as formas, né? E esse momento do Brasil, o momento que vai decidir o futuro dos nossos filhos e netos. Você tem dúvida? Independente da religião que você tenha, evangélico, católico, espírita, religião afrodescendente, ou que não tenha religião, né, ateus, mas que fazem coisas também boas, a gente sabe disso. Sim. Agora, você tem algum tipo de dúvida que o Brasil, esse país maravilhoso, com agronegócio pujante que está segurando as pontas do mundo, você tem dúvida que tem algo especial nessa nação? E aí eu vou dizer para os cristãos que Deus tem um plano maravilhoso para essa nação. A maior nação evangélica, a segunda maior, está chegando na primeira do mundo. A maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo. Todo mundo se relacionando Pátria bem. do Evangelho. Todo mundo a pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho. Todo mundo se relacionando bem. Um país que tem um povo admirado pelo mundo todo, recebe bem todo mundo, né? Então, tem muita coisa boa para acontecer, mas as trevas estão aí. As sombras não querem que isso aconteça. Quer que continue facção criminosa mandando e desmandando. Quer regular a mídia, porque não vai sair a verdade. Tudo faz parte. Quer liberar o aborto, que é o assassinato contra a criança, destrói a vida das mulheres. Quer liberar a maconha, que acaba com o sonho da juventude, afasta pai de filho, tira a criança da escola. Tudo isso é para a gente juntar e perceber. Sem falar na corrupção, que você teve o Petrolão, o Mensalão, na época do PT, muito claro tudo isso, né? Que o STF, num contorcionismo, né, numa manobra, não inocentou. Tá? É bom que se diga isso. O ex-presidente condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, citado em centenas de delações premiadas de corruptos, ele não foi inocentado. Apenas nessa manobra, a jurisdição mudou e teve que começar o processo de novo. Só isso. Mas está lá. Você sabe quantos bilhões de reais voltaram para o Brasil? Só da Lava Jato, do Petrolão? 22 bilhões de reais. Dinheiro nosso, que foi parar no exterior, que foi parar em contas suspeitas, roubados do povo brasileiro. Isso voltou. Esse dinheiro veio da onde? Ele chegou de choveu e... Não, isso estava desviado desses esquemas de corrupção. Senador, é muita coisa que precisa ser dita, é muita coisa que está aí por trás, né? Principalmente agora, né? Com as campanhas, é importante que as pessoas pesquisem, busquem, fiquem realmente ligados e antenados, né? Como dizem na internet, né? A gente tem que ficar mais antenado. Senador, o senhor tocou no assunto também do aborto. Eu queria que o senhor falasse mais uma vez que as pessoas precisam saber que existem partidos e existem candidatos que são a favor do aborto. Vamos deixar tudo claro. Que eles sejam a favor do aborto, ok, isso é a coisa deles. Mas vamos deixar claro, porque eles são a favor do aborto e se negam a dizer. Não é, senador? Vamos deixar as coisas. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E o aborto não é de Deus, né? O aborto é um assassinato contra as crianças. E eu digo para você, estão tentando esconder isso de você. Quando o governador vem na mídia dizer que é contra, eu respeito. Mas por que ele escolhe uma suplente, que é uma das maiores defensoras do aborto do estado do Ceará, que é a deputada Augusta Brito? Por que isso não veio pelo próprio PT? Por que ele não diz que o PT, o partido dele, puniu
2 deputados federais que, na época que o PT queria legalizar o aborto do Lula, esses 2 se rebelaram e não deixaram no Congresso Nacional isso passar com muito trabalho. Fizeram eles deputados zumbis, não deixaram mais apresentar projeto e não deixaram falar na tribuna, só porque eles defendiam a vida desde a corrupção. Esse é o PT. Esse é o PT. A gente precisa entender isso, né? E será que o Camilo vai obedecer a quem? O PT é a favor. Os maiores líderes para liberar maconha, droga, são o PT dentro do Congresso Nacional. Eu estou lá. Eu digo isso para vocês porque eu estou lá vendo as tentativas. O deputado Paulo Teixeira é um dos maiores articuladores para liberar maconha no PL 399. Pesquisa sobre esse PL 399, deputado Paulo Teixeira. Ele é o líder disso aí. É PT. Então, a gente precisa deixar as coisas muito claras para que depois a gente não se surpreenda. Porque você sabe que os acordos políticos acontecem, né? É muito comum isso. Eu, por exemplo, nunca tirei licença. Espero não tirar, a não ser que tenha alguma aprovação de saúde e eu tenha que me afastar. Mas se Deus me permitir ter saúde, eu vou até o final do mandato trabalhar todos os dias como eu tenho feito para isso. Mas não é assim que os meus colegas têm feito lá no Congresso. Tira muita, sai, volta, essa coisa toda. Lá no Senado a gente tem visto isso, a maioria dos senadores. E aí vai que a deputada Augusta, se as pessoas votarem no Camilo, a deputada Augusta vai representar o Ceará defendendo o aborto, que é uma pauta dela lá. Isso é muito preocupante, porque esse assunto é decidido lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Por isso que a gente tem que escolher deputados e senadores comprometidos com esse valor que é a defesa da vida, da família. Lembra da sexualização de crianças? Sim. Né? A ideologia de gênero? Isso é real. Estava lá nos planos passados do PT, foi retirado. Lembra da questão de tudo isso que a gente tem visto aí, de maconha, tudo está lá. Então a gente precisa escolher bem os nossos deputados e senadores. Senador, agora vamos falar de uma coisa. Eu conheci o senhor no meio do futebol, se eu não me falho a memória. Como eu já disse, eu sou torcedora do Fortaleza, né? Esse senhor aqui também é. E eu lembro de uma situação que ficou muito marcante. Eu trabalhava na Arena Castelão, numa empresa francesa que administrava. Luarenas. E foi um burburinho na cidade naquela época, né? O senador chegou para o presidente do Ceará, Robson de Castro, e como se fosse assim, levantou a bandeira da paz, né? Ele mostrou que podemos selar a paz sim, por que não? Foi ao camarote do Ceará, conversou. Bom, enfim, explica melhor como foi essa ação que repercutiu em outra coisa. E toda a imprensa saiu. Estava tendo ali naquele momento 5 mortes por Clássico Rei, era uma média, se eu não me engano. Nessas mortes era por briga de torcida. Por briga de torcida. Né? Então, ali os terminais de ônibus, ao redor do estádio. E assim que eu assumi a presidência do Fortaleza, eu disse, poxa, futebol é família, futebol é uma paixão. A gente não pode, isso vale para a política, tá? A gente pode ser até adversário no campo das ideias, discordar, mas jamais nós seremos inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E eu disse isso para o Robson. Robson, vamos fazer uma parceria, os 2 clubes. A gente coloca os jogadores para entrar alternado. A gente bota os nossos mascotes para promoverem juntos a paz. E a gente bolou várias ideias. E uma delas foi a gente assistir o jogo, no camarote do Ceará, que foi o primeiro, e depois ele foi para o meu camarote. Deus é tão bom que nesse primeiro jogo foi 1-1, né? Então, quer dizer, não teve, para a gente continuar essa parceria, foi um sinal do alto, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. Hoje em dia, você praticamente não tem mais mortes por causa de futebol aqui, de briga entre torcidas, né? E isso a gente precisa manter, porque futebol é alegria, futebol é união e não
violência. Violência, né? E Eduardo, o nosso Castelão está tão destruído, Eduardo, está tão danificado. Hoje, infelizmente, o que acontece? Hoje o Castelão, quem toma de conta é a Secretaria do Esporte, né? Então, saiu a empresa que administrava e hoje é a Secretaria. Então, é o gramado que está ruim, é as cadeiras quebradas, os camarotes, todos os banheiros depredados. Mudou muito. Eu vou ao estádio e eu vejo a mudança. E outra coisa, é o que está acontecendo no estado do Ceará, né? Não vamos. O retrato do Castelão é o retrato do que está acontecendo no estado do Ceará. Você pegar hospitais do coração aqui, onde está faltando equipamentos, material para se fazer ali cirurgia em crianças, né? As mães desesperadas para isso. Você pegar a violência no estado do Ceará, e olha, não é falta de dinheiro não, tá? Vou só dar um exemplo para você aqui. 2 dados apenas. O estado do Ceará gastou 34 milhões durante a pandemia para reformar o estacionamento do Palácio da Abolição. Gente, isso pode até ser legal, mas é imoral. Isso. Imoral. 34 milhões, você faz um prédio com terreno, com tudo, para se diminuir custo do Estado, botar a secretaria junto, para reformar o estacionamento onde trabalha o governador. E o último dado, você pegar 1 bilhão de reais para propaganda e publicidade em 7 anos do governo Camilo Santana do PT, se 1 milhão de reais já é dinheiro demais, tu imagina 1000 vezes 1 milhão. 1 bilhão de reais para dizer que está tudo sob controle. Está tudo em ordem no estado do Ceará. Isso é um desrespeito. Na hora de baixar um imposto, dinheiro tem demais. Dinheiro tem. Tanto é que do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro do ano passado, desse ano, o estado estava com 13 bilhões na conta. Agora, para baixar o imposto do ICMS, que a gente baixou lá em Brasília, trabalhou até de madrugada, conseguimos baixar do combustível, do gás de cozinha, das telecomunicações, né? De tudo isso, o estado do Ceará foi até o STF, boicotou de todas as formas para baixar o imposto, as pessoas precisando, por política, apenas por política, por projeto de poder. Isso não é correto e a gente precisa entregar a verdade para as pessoas. Então, o senhor falando tudo isso, senador, o Ceará precisa de mudança? Como é que o senhor vê? Temos um candidato da oposição, Capitão Wagner, como é que o senhor vê ele na cadeira? Grande esperança, uma pessoa preparada, né, que estava praticamente sozinho, né, esses últimos 12 anos aí, brigando no bom sentido da palavra, sempre de forma muito respeitosa, mas fazendo contraponto a essa oligarquia do PT e do PDT que tanto mal fez e faz para o estado do Ceará. Dizem que eles estão brigando aí, que tem essa coisa toda. Eu não sei não, né? Eu acho que no final tudo junto, que o objetivo é o poder pelo poder. Você vê o aparelhamento que se tem no estado, vê tudo, né? A maneira como se trata até funcionários, né? Terceirizados, que tem que estar junto deles na campanha, tem que estar com adesivo. Rapaz, a gente recebe cada situação que a gente diz onde é que ponto a gente chegou da utilização da máquina. Capitão Wagner, eu acredito muito que tem a possibilidade de romper esse círculo vicioso que a gente está tendo aqui no estado do Ceará. Nós precisamos nos libertar do crime organizado. Aquilo que eu prometi durante a campanha de 2018, eu cumpri já, que foi pegar a assinatura de todos os senadores possíveis para a gente abrir uma CPI do crime organizado. E nós já conseguimos que o presidente do Senado determinasse a abertura depois das eleições. Então, nós vamos precisar ter gente boa, ter um governador que queira investigar o crime organizado e ter senadores, no caso, a senadora Camila, que eu acredito que vai ter coragem, ousadia para me ajudar nessa tarefa, e o governador que vai procurar fazer a mudança tão desejada para o povo do Ceará. O cearense, ele é da terra da luz. Ele não é da terra das trevas, das sombras.
Nós somos terra de Bezerra de Menezes, nós somos terra aqui de Padre Cícero, de Dragão do Mar, que não deixou os navios negreiros aportar. Excelente. Nós somos uma terra de um povo libertário, que não aceita imposição de baixo para cima. Chegou a hora da gente mostrar isso, da gente dar esse recado de libertação. E a hora é agora, porque o crime já está batendo na porta de todo mundo. De todo mundo. Você está vendo o que está acontecendo. E o estado do Ceará tem a cidade mais violenta do mundo. Onde é que nós vamos parar aqui num estado que tem possibilidade de turismo fantástico, um povo trabalhador, hospitaleiro? Então chegou a hora da gente dar oportunidade para a mudança, e é Capitão Wagner, 44, e Camila para o Senado, 700. Ô, senador, a gente está chegando no fim. Se a gente pudesse, era o dia todinho com o senhor aqui na bancada. Senador Eduardo Girão, TV Capital agradece a sua participação e, por favor, deixe suas considerações finais. Olha, minhas considerações finais é de gratidão por essa oportunidade, por poder falar tudo e que vocês me deixam falar. O Brasil ainda tem... Você não está sozinho, tá? Eu quero parabenizar a emissora, dizer para os proprietários aqui, para o Anselmo Mororó, que ele não está sozinho, que a Constituição está ao lado de todos nós, que queremos ter a livre opinião, que é um pilar da nossa democracia. Quem está errado em calar, em tentar perseguir, não somos nós, né? São alguns ministros, eu não digo o STF, são alguns ministros do STF que, pelo silêncio de alguns outros que estão lá, estão barbarizando a cada dia. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Eu acredito muito que nós vamos um dia ter um impeachment que vai servir de pedagogia para que os poderes voltem a ser independentes e harmônicos no Brasil. Continue gostando de política, acompanhando política e cobrando os seus representantes. Mas, por favor, vote certo nessa próxima eleição. Aqui finaliza esse bate-papo com o senador da República, Eduardo Girão, do Podemos. Fique com Deus e até o próximo Conexão Capital.